Olá, bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Frete rodoviário. O ministro da Infraestrutura vai se reunir com representantes dos caminhoneiros para discutir nova tabela de preços mínimos. As companhias de seguro estão de olho no setor agropecuário para melhorar os negócios. Boa parte do otimismo está relacionada ao aumento do subsídio para o seguro rural anunciado pelo governo federal no Plano Safra. Presidente Jair Bolsonaro volta a criticar a divulgação de dados do INPE sobre desmatamento no Brasil e diz que questão ficará a cargo dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. A Embrapa está desenvolvendo estudos para adaptação da canola ao clima tropical. A planta é uma boa opção de cultivo para a safra de inverno no Cerrado. E ainda, ao vivo, a previsão do tempo. A meteorologista Amanda Souza destaca a situação dos Estados Unidos. Durante o plantio, a chuva em excesso provocou atraso. Agora é a falta de chuvas que compromete o desenvolvimento da soja e do milho por lá. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vai se reunir com representantes dos caminhoneiros nesta semana, na próxima quarta. O governo deve discutir com a categoria política sobre tabelamento do frete rodoviário. A resolução, publicada na última quinta-feira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, provocou insatisfação entre representantes dos caminhoneiros. O texto estabelece regras gerais, metodologia e pisos mínimos de remuneração por quilômetro rodado. A resolução, que entrou em vigor neste sábado, foi apresentada após um estudo técnico de uma empresa de logística e a realização de uma consulta pública. Companhias de seguro estão de olho no setor agropecuário para ampliar os negócios. O otimismo se deve ao aumento do subsídio para o seguro rural, anunciado pelo governo no Plano Safra. A subvenção deve chegar a R$1 bilhão, o maior já orçado para o programa. Luiz Alcides produz grãos no interior de São Paulo. Entre as culturas estão o milho e a soja. Para evitar prejuízos, o agricultor investe em seguro rural. Eu não tenho coragem de plantar nada sem seguro. Realmente, um exemplo básico, o ano passado, o meu trigo, que era para colher 70 sacas por hectare, eu colhi 6 sacas por hectare. Quer dizer, se eu não tivesse um seguro, como é que ia acontecer? Como é que eu ia pagar minhas contas, né? E é justamente no setor agropecuário que as companhias de seguro estão de olho. Joaquim Neto é gerente de produtos agro de uma das 12 companhias no país que oferecem o serviço. Para atrair os clientes, ele explica que a empresa está ampliando as coberturas e facilitando o acesso dos produtores rurais. Estávamos no ano passado atuando só com 3 culturas, soja, milho e trigo, e esse ano ampliamos para mais de 70 culturas. O mercado de seguro agrícola cresceu 520% no Brasil em 10 anos. Em 2018, o segmento movimentou quase R$2 bilhões. Os números do setor mostram ainda que as companhias cobrem apenas 10% do mercado nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse percentual chega a 90%. Esse otimismo das companhias de seguro se deve também ao aumento do subsídio do seguro rural anunciado pelo governo federal no Plano Safra. A subvenção deve chegar a R$1 bilhão em 2020. Esse é o maior volume de recursos já orçado para o programa. Para o coordenador do Centro do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, o seguro rural é uma ferramenta fundamental para a agricultura, mas os preços cobrados são altos. Para ele, é importante que o governo reduza os subsídios ao crédito dos grandes produtores, para garantir que o recurso chegue aos pequenos e médios. Eu atribuo isso ao preço do seguro. O seguro custa caro no Brasil, né? Então é preciso que existam mecanismos que reduzam esse preço. A base para isso é a subvenção. Agritendências. As primeiras intenções de plantio para a próxima safra não são muito boas. Acompanhe a análise de Silmar Miller. Os primeiros levantamentos de intenção de plantio para a próxima safra de grãos confirmam a expectativa de uma maior cautela por parte dos produtores, que estão com um pé no freio em meio a muitas incertezas que vão de custos a preços.
A maioria das culturas deve apresentar redução na área de cultivo, com uma única e grande exceção, a soja. E mesmo assim com um avanço pequeno, de apenas 0,8%, o menor dos últimos anos, segundo uma estimativa da consultoria Safras e Mercado. A área de algodão deve cair em 7%, a de feijão primeira safra em 2,8%, a de milho verão em 2,5% e com indicativos iniciais de que pode cair adicionalmente 1,3% também na segunda safra. Em todos esses casos, com potencial de redução também na produção. A área de arroz é outra que também aponta para uma redução de 1,2%, mas nesse caso a produção ainda assim poderia crescer por recuperação da produtividade. No caso da soja, se o clima contribuir para uma produtividade normal, a produção poderá aumentar para um novo recorde de 123,8 milhões de toneladas, segundo a projeção inicial da consultoria. E isto permitiria, a propósito, elevar o Brasil à condição de primeiro produtor mundial, superando os Estados Unidos. O fato, porém, é que há um conjunto de fatores limitantes para os plantios esse ano, incluindo custos maiores, como o de transporte, por conta do famigerado tabelamento dos fretes rodoviários, e também custos fiscais, com tributos novos em alguns estados importantes, como no caso do Mato Grosso. E o mercado internacional também não oferece muita segurança quanto a preços, em vista das incertezas sobre o desfecho da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E há ainda uma maior concorrência da pecuária, com preços mais favoráveis, consequentemente com menor transferência de área de pastos para a agricultura. São primeiras intenções, é verdade, que ainda podem mudar. Mas o levantamento reflete bem o ânimo do momento entre os produtores, que é claramente de muita prudência. E a seguir, ao vivo, a previsão do tempo. A meteorologista Amanda Souza destaca a situação dos Estados Unidos. Agora é a falta de chuvas que compromete o desenvolvimento da lavoura e do milho por lá. E você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro volta a criticar a divulgação de dados do INPE sobre desmatamento no Brasil e diz que questão ficará a cargo dos Ministérios de Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou a semana passada em alta de 0,4% e começa o dia cotado a R$ 3,75. A Bovespa teve queda de 1,2%, fechando o pregão aos 103.451 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 2,3% a $9,07 o bushel. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a divulgação de dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre desmatamento no Brasil. Para o presidente, publicar dados alarmantes prejudica o país. Na última sexta-feira, durante entrevista à imprensa estrangeira, Bolsonaro questionou dados divulgados pelo INPE sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e disse suspeitar que o diretor do órgão está a serviço de alguma ONG. Neste domingo, o presidente atacou novamente Ricardo Galvão e disse que não vai conversar com ele. Bolsonaro disse que vai deixar a tarefa a cargo dos ministros Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, ou Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Os últimos dados divulgados pelo INPE apontam que o desmatamento da Amazônia aumentou 88% em comparação com 2018. E como resposta às críticas do presidente Jair Bolsonaro, o Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, divulgou neste domingo um manifesto em apoio ao INPE. O documento disse o seguinte, abre aspas, críticas sem fundamento a uma instituição científica que atua há cerca de 60 anos e com amplo reconhecimento no país e no exterior são ofensivas, inaceitáveis e lesivas ao conhecimento científico, fecha aspas. E agora vamos à previsão do tempo. Segunda-feira é dia de bate-papo ao vivo para saber como fica o clima em todo o país. Eu converso agora via Skype com a meteorologista Amanda Souza. Olá, bom dia, Amanda. Olá, bom dia, Daiane, bom dia a todos. Amanda, hoje a gente volta a destacar aí, falar da situação dos Estados Unidos. Entre maio e junho, como a gente acompanhou, a chuva em excesso provocou aí um atraso histórico no plantio por lá da soja e do milho. Agora é a falta de chuvas que compromete o desenvolvimento das lavouras? Explica pra gente.
Isso mesmo, Daiane, como você comentou, a gente teve aí um atraso recorde no plantio, né, dos grãos lá no cinturão americano, isso por conta do excesso da chuva. Tivemos também aí encharcamento do solo por conta de elevações dos níveis dos rios, sobretudo o Mississippi, causando inundações em lavouras. Então, realmente um plantio que foi bastante prejudicado por conta desse excesso de chuva, e agora que eles já estão em fase de desenvolvimento, aos poucos as condições do tempo vai dando. Daí a gente acompanha como está a situação do solo, a água disponível no solo. A gente vê que neste momento as condições do solo estão aí em índices de normalidade, já não tem mais aquele encharcamento do solo por conta aí do tempo mais seco, que aliás vai ser preocupação daqui para frente. Através desse mapa de água disponível no solo, que a gente vê que já não está tendo mais aquele excesso de chuva, já não tem mais aqueles dias consecutivos de chuva, a gente até acompanha agora um mapinha que mostra quantos dias estão adequados para o trabalho de campo lá no cinturão de milho. Então, a gente vê que as produtoras estão conseguindo trabalhar cerca de 6, 5, até 7 dias da semana. Esse mapa mostra quantos dias na semana que os produtores estão conseguindo trabalhar. Então, de forma geral, estão conseguindo trabalhar bastante, o desenvolvimento vai aí avançando. E a gente começa a acompanhar como é que está essa lavoura de milho, essa lavoura de soja comparada ao ano passado. Isso porque tiveram um atraso recorde no plantio por conta do excesso de chuva e agora a chuva começa a faltar água daqui para frente. A gente até considera que vale ressaltar, que é bastante importante ressaltar que na época do plantio, que teve aquele excesso de umidade, a planta não conseguia enraizar tão profundamente, não criou raízes, e aí nessa fase agora de desenvolvimento que vai faltar água, e que aí sim as plantas precisariam dessas raízes mais profundas para puxar a água lá de baixo, não tem essas raízes tão profundas, e aí a planta vai começar a sofrer com estresse hídrico. A partir de agora, a gente não tem tanta previsão de chuva assim por lá, então vai faltar água. E aí, comparando essas lavouras, primeiro a gente começa aí lavoura de milho em fase de pendoamento comparada a esse ano e o ano passado. E a gente acompanha no gráfico que no ano passado, neste momento, nessa fase de pendoamento, as lavouras estavam muito mais desenvolvidas do que nesse ano, Daiane. E aí a gente acompanha também as condições das lavouras de milho. De modo geral, a gente não tem tanta diferença assim em lavouras que são consideradas boas, né? Então, a gente tem ali basicamente próximo dos 50%, mas a gente vê uma grande diferença das outras lavouras do ano passado e deste ano. E aí a gente tem que falar da soja também, né? O cinturão lá dos grãos, a lavoura de soja também aí bastante diferente, né? No ano passado, as lavouras aí conseguiam atingir até os 100% de desenvolvimento e agora está bem menor comparada ao ano passado. Então, agora a gente mostra um pouquinho o gráfico também das lavouras, das condições das lavouras de soja, que no ano passado também apresentavam. Ano passado são as barrinhas em azul do mapa, então a gente mostra quando passado as condições, as lavouras estavam bem melhores, Daiane. Tá certo, Amanda. Importante a gente acompanhar esse panorama aí do clima nos Estados Unidos, né? Porque esse cenário de incerteza em torno da safra norte-americana afeta os preços internacionais, como a gente vem acompanhando e mostrando, também impacta o plantio da nova safra aqui no Brasil. Portanto, é uma situação que a gente deve continuar acompanhando com você também, né? Para esse destaque aí agora de poucas chuvas. Obrigada pela sua participação. Até semana que vem ao vivo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Embrapa faz estudo para a adaptação da canola ao clima tropical. A planta é boa opção de cultivo para a safra de inverno no Cerrado. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,4% a 4 dólares e 35 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou também em alta de 0,2% a R$ 37,39. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas.
A Embrapa está desenvolvendo, inclusive, um estudo inédito no mundo para a adaptação da canola ao clima tropical. A planta tem origem no Canadá e gosta de temperaturas baixas, mas tem apresentado boa produtividade no Cerrado e é boa opção para a extração de óleo e produção de biocombustível. A produção brasileira de canola ainda é pequena. São menos de 50 mil hectares plantados no Rio Grande do Sul e no Paraná. O óleo extraído representa 30% da necessidade de consumo. Os outros 70% são importados do Canadá e países da União Europeia e da Ásia. Pensando no potencial da cultura, há 3 anos, a Embrapa Agroenergia desenvolve 2 frentes de pesquisas. Uma de desenvolvimento de novas variedades, que deverão ser lançadas dentro de 5 a 10 anos, e outra de adaptação das variedades já existentes. Os resultados dos estudos iniciais já são animadores. O ganho de produtividade chama a atenção. Mesmo cultivando a canola nas regiões aqui do Cerrado, ela apresenta uma boa adaptabilidade genética capaz de produzir grãos em quantidade suficiente que possa ser cultivada mesmo ainda sem ter feito um melhoramento genético para essas regiões. Para você ter uma ideia, a média brasileira em termos de produção de grãos do ano passado girou em torno de 1.300 quilos por hectare. Em nossos experimentos encontramos algumas variedades com rendimento de até 3.200 quilos por hectare, quase 3 vezes mais do que a média nacional. A canola pode ser uma boa opção de plantio para a safra de inverno no Cerrado. Enquanto em 1 hectare de soja é possível extrair 500 litros de óleo, em 1 hectare de canola a extração de óleo pode chegar a 1.200 litros. O interessante da canola é justamente que ela pode ser cultivada como uma cultura de safrinha, ou seja, não se precisa abrir novas áreas para plantar canola, não precisa também competir com outras culturas, principalmente aquelas culturas de verão. Pode-se muito bem cultivar a soja no período de verão e entrar com a canola no período de inverno ou período de safrinha, complementando a produção de óleo e também de grãos. E interessante relatar que a canola é uma planta não tóxica. E aí o farelo, que é rico em proteína, em torno de 38% de proteína, ele também pode ser utilizado, comercializado também para produção e alimentação animal. Originária do Canadá, país conhecido pelas baixas temperaturas, a canola está tendo uma boa adaptação ao cerrado. O plantio requer poucos cuidados. Inicialmente a gente aplicou um herbicida para folha estreita, para controlar as gramíneas basicamente. Com isso a canola acaba desenvolvendo mais rápido, acaba fechando a área e inibindo outras plantas daninhas. O técnico agrícola Júlio retira uma planta e percebemos pelo peso que ela retém água no caule. E isso é bom, já que no Cerrado são 6 meses de seca, o que garante à canola pouca necessidade de irrigação. Ela requer em torno de 350 milímetros a 500 milímetros de água durante o ciclo. Então a gente está controlando a irrigação para que a lâmina d'água fique em torno disso aí. O ciclo dura de 100 a 120 dias. As flores atraem abelhas que contribuem para o aumento da produção. Alguns pequenos produtores podem integrar a produção de canola com a apicultura e alguns estudos já mostraram que a presença da abelha em termos de polinização aumenta o pegamento das flores, aumentando a produção em até 30%. Com tantas vantagens, o cultivo de canola tem potencial para ser estimulado no Brasil, que hoje precisa importar 70% do óleo consumido. A canola também pode ser usada como biocombustível. Aumentando-se a produção de canola no Brasil, o Brasil deixará no futuro de ser um importador de óleo de canola, podendo ser também um exportador. Considerando a área que nós temos hoje de soja, só para ter uma ideia, temos em torno de 35 milhões de hectares plantados com soja. Se nós cultivarmos 10% da área cultivada com soja, usando a canola como safrinha, eu estou falando em mais de 3 milhões e 500 hectares de canola. Com isso, o Brasil passaria a ser um grande produtor de óleo dessa oleaginosa. As pesquisas da Embrapa também vão avaliar a adaptação da canola ao semiárido nordestino. O Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever esta e outras reportagens no nosso site, tvterraviva.com.br, ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com Bem da Terra e às 11h30 tem Dia a Dia Rural.
Um ótimo dia para você e até amanhã.